BISUS ESBM para o concurso de Capitão da Brigada Militar com o professor Kevin Kaiser. E aí, galera, existe uma pergunta que eu recebo com frequência. Capitão, me explica como é que são os crimes militares, o que é um crime propriamente militar, o que é um crime militar próprio. E no dia de hoje eu pretendo esclarecer esse ponto que eu admito, quando eu era concurseiro eu sofria bastante para estudar. Vem comigo, Walker. Primeiro, nós vamos tratar sobre o que é um crime militar. O crime militar é aquele que o Código Penal Militar diz que é. Sim, simples assim. É por isso que a doutrina entende que prevalece o critério ratione lege, ou legis. E essa pergunta já caiu em prova. O critério predominante para fins de identificar qual é o crime militar é o critério ratione legis, porque crime militar é aquele que a lei penal militar, que o Código Penal Militar diz que é crime militar, e é o que ocorre no artigo 9º. No artigo 9º, fazendo uma breve leitura com vocês, é estabelecido que consideram-se crimes militares em tempo de paz, e são esses que nós estudamos para o CSPM, porque são os previstos no edital. Inciso 1. Os crimes de que trata este código quando definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não previstos, qualquer que seja o agente. O inciso 1 é considerado pela doutrina o caso dos crimes propriamente militares. Percebam, antes nós estávamos falando de crimes militares. São os do inciso 1, 2 e 3. No inciso 1, nós estamos falando dos crimes propriamente os crimes propriamente militares. E por que é importante ter essa denominação de crimes propriamente militares? Primeiro, é estabelecido na nossa Constituição Federal que ninguém será preso ninguém será preso com exceção de flagrante delito ou ordem escrita da autoridade judiciária competente. Quais são as duas exceções a essa regra previstas na própria Constituição? Transgressão militar ou crime propriamente militar. E quais são os crimes propriamente militares? Melhor dizendo, como que isso acaba se desdobrando? Existe no nosso Código de Processo Penal Militar o Instituto da Detenção, que é o indivíduo que está sendo alvo de um inquérito, ele pode ficar detido por 30 mais 20 dias. Pode. E entende-se doutrinariamente que esse caso da detenção só se aplica aos crimes propriamente militares. Duas são as teorias que mais aparecem na doutrina e nas questões. As teorias que falam sobre os crimes propriamente militares são chamadas de teoria clássica e também teoria topográfica. Para a teoria clássica, crime propriamente militar é aquele que só pode ser praticado por militar. E existe uma exceção a essa regra, que é o crime de insubmissão. Exceção é a insubmissão. Daí pode ser praticado pelo civil insubmisso. Para a teoria topográfica, que é a que está presente no nosso Código Penal Militar, no inciso 1, crime propriamente militar é aquele que está previsto apenas no Código Penal Militar ou previsto de modo diferente da legislação penal comum ou extravagante. Só no Código Penal Militar. Kaiser, qual das duas eu uso em concurso? Se a banca não estiver dizendo, segundo a teoria A, B ou C, nós utilizamos a letra da lei, que é o que está preceituado na teoria topográfica. Prova discursiva ou prova oral sustente que a clássica é adotada pela maioria da doutrina. Excelente. Agora vamos para o inciso 2, que para a teoria topográfica são conhecidos como os crimes impropriamente militares. E tem a seguinte previsão. Bora para o slide, Walker. Aqui o nosso critério prevalente, nós sabemos que é o ratione legis. Teorias clássica e topográfica. Crimes impropriamente militares. Os crimes previstos nesse código e os previstos na legislação penal.
Os impropriamente militares, então, eles estão previstos de maneira igual ou apenas na legislação penal comum. Nas seguintes hipóteses, a primeira, no lado esquerdo superior, militar da ativa contra militar da ativa, se for praticado nessas circunstâncias, é conhecido pela doutrina como critério ratione personae. Perceba que o STF e o STJ, em decisões muito recentes de março de 2023, foram praticamente ontem, estabelecem que esse critério deve ter a ver também com a função, não basta que seja militar da ativa contra militar da ativa. A linha B, em lugar sujeito à administração militar, a imagem da esquerda inferior, também conhecido como critério ratione loci. A linha C, por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura, é conhecido como o critério ratione materae. E temos também a linha D, por militar durante o período de manobras ou exercício, que é o critério conhecido como ratione temporis. Por fim, quando for contra o patrimônio sob administração militar ou contra a ordem administrativa militar, que é o caso da linha E do inciso 2, fechando os nossos crimes impropriamente militares, claro, conhecidos assim para a doutrina topográfica. O inciso 3, que eu vou ler aqui, que são os crimes praticados por militar da reserva ou reformado ou civil contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso 1 dos propriamente militares, como os do inciso 2 dos impropriamente militares, nos seguintes casos. Essas hipóteses são conhecidas como a competência excepcional, porque pode ser praticado inclusive por civil. Vamos ver as hipóteses. A linha A, contra o patrimônio sob administração militar ou contra a ordem administrativa militar, a imagem da esquerda superior. Em lugar sujeito à administração militar contra militar ou contra funcionário de Ministério Militar ou da Justiça Militar, imagem da esquerda inferior. A linha C, contra militar em formatura ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, imagem da direita, lado superior. E por fim, a linha D, contra militar em função de natureza militar, situação de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, imagem que está na direita inferior. Vem comigo, Walker. Galera, espero que eu tenha conseguido ser breve o suficiente para que possam ter entendido. Agradeço a atenção, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. ESPM, realizando sonhos, construindo o futuro.